Boa noite, pessoal. Boa noite. A live mais esperada do ano. O tema de hoje é a Ovo Doação. Hoje estarão conosco as divas da Ovo Recepção, gente. Eu, mais do que vocês, eu já estava nervosa aqui, aguardando esse dia, essa live tão esperada. Falei um pouquinho com elas antes, né? Mas está todo mundo aqui super ansioso por esse momento. Tão esperado do ano de Ovo Recepção, um tema realmente super falado, super polêmico, uma quebra de tabus com as nossas divas da Ovo Recepção. Pra quem não me conhece, eu sou gestora da clínica, eu sou a Natália Oroná, e como todos sabem aqui do nosso time, né, o nosso lema aqui da clínica, ninguém faz nada sozinho, então eu trouxe comigo a Fernanda Victorino, que é responsável pelo nosso marketing da clínica. Boa noite. Hoje a gente trouxe um tema extremamente importante, que é a Ovo Recepção, com mulheres que participaram desse processo e deram voz a ele nacionalmente, né? Qualquer tratamento da reprodução assistida envolve uma série de tabus sociais. Eu acho que todas nós, como mulheres, crescemos ou iniciamos a vida adulta ouvindo que basta ter uma relação que a gestação vem, que o bebê vem, e aí que ele possivelmente vai interromper planos e construções, principalmente na área profissional. Então, a gente cresce ouvindo isso de todos os lados, né? Quando a gente chega na vida adulta e deseja, enfim, a gestação, e ela não vem com facilidade, esse sonho não é solúvel tão rapidamente quanto esperado nesse período de adolescência, impacta. E muitas das vezes a gente vai para um lugar onde a gente não divide, nem na roda de melhores amigas, né? Então, as histórias reais vêm aí, a importância delas, a voz dessas mulheres entra exatamente nesse cenário, né, Ana? É isso aí, Fê. E a Clínica Origem, como a gente já tem essa história, né, 25 anos, Origem Rio e Origem BH, estamos presentes em 2 estados do Brasil, a gente entende que outras histórias, né, histórias reais, inspiram e motivam outras pacientes, outras pessoas, né? Então aqui a gente trouxe para a gente ter essa troca de experiências, vocês ouvirem um pouquinho, é um bate-papo, tá, gente? Uma coisa leve. Então lembrando assim, troquem essa experiência entre vocês, perguntem mesmo, né, como que elas chegaram, como que elas aceitaram a ovo doação. Então eu vou deixar isso com vocês também, a gente vai lendo aqui, tirando as dúvidas de vocês. E aí agora, né, o tão esperado momento que é a apresentação das nossas convidadas. Já queria agradecer desde já a nossa musa inspiradora. Eu sou salgueirense, tá, gente? Então, assim, sou salgueirense, sou fã dessa mulher maravilhosa. Ela tava com um pretinho nada básico no Salgueiro esse final de semana. Linda, maravilhosa, deslumbrante, sambando. Ó, Vivi, linda, maravilhosa, obrigada. Oi, por participar. gente. Essa noite. Tudo bem? Oi, tudo. Como é que Muito estamos bom estar aí. aí? Já estamos no Vocês. preparativo já do carnaval, Vivi? Sambando muito? Sim, os ensaios já estão a 1000. Gente, Viviane Araújo, então, a nossa que deu voz, né, nacional à Ovo Recepção. Hoje a gente realmente chamou, convidou e ela aceitou esse convite lindo, maravilhoso. Te agradeço muito, Vi, em nome da Clínica Origem Rio, do Rio, de BH, de todo o nosso time, que você é muito querida aqui por todos, para falar um pouquinho. E eu já vou começar a abrir aqui, te perguntando sobre essa tomada de decisão assim na tua vida pela Ovo Recepção. Como foi isso, né? Eu sei que você já contou um pouquinho isso outras vezes, mas eu queria abrir a live hoje. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Então, Nath, eu sempre quis, né? O sonho de ser mãe, eu acho que era maior do que qualquer coisa, sabe, na minha vida. E quando eu comecei, a gente começou a realmente falar, eu e meu marido, né, da possibilidade da gente ter o nosso filho, isso foi uma questão que a gente já tinha conversado, sabe? Já estava muito aceito, assim, para mim, né? Não seria nenhum empecilho. E para ele, muito menos, sabe? Então, assim, era uma coisa que já estava muito clara para mim.
Eu já pressenti assim que seria quase que tipo, não é impossível, mas tipo 1% de chance de eu conseguir engravidar com o meu óvulo e tal, e seria assim, um pouco também arriscado pela minha idade, sabe? Tudo mais. Então, o processo eu acho que seria muito mais difícil. Então, a questão da ovodoação foi muito tranquila pra gente, entendeu? Que bom, que bom. Então você já estava bem segura, já estava certa que realmente você queria realizar teu sonho e você realmente, se fosse esse o desfecho, né, você... Sim, e quando eu procurei o doutor Marcelo a primeira vez e ele me explicou, a gente queria entender, né, como funcionava tudo, a questão da fertilidade, da FIV, né, de tudo isso, as possibilidades, ele foi mostrando, né, tudo pra gente, e a possibilidade que eu teria, que seria mínima e tal. E eu virei para ele e falei assim, doutor Marcelo, eu não tenho problema nenhum em ter um óvulo doado. Aí ele falou assim, ai, que bom. Sabe, Muito assim, maravilhosa, gente. e ele falou tão assim, feliz, assim, sabe? Porque realmente isso é um tabu muito grande para ser aceito, né? Pela mulher, pela família, né? Pela sociedade, enfim. E aí eu senti que ele ficou assim muito, muito feliz, sabe? Em saber assim do meu posicionamento, né, em relação a isso. E de fato a sua história inspirou muito, né? Com certeza, inspirou tanto que inspirou a nossa próxima convidada, que é a Ana Paula Portuguesa, que ela veio realmente através da tua história, que é o que a gente está hoje dividindo aqui, trazendo justamente para que outras pessoas também se inspirem na história de vocês. Então a gente vai convidar agora a Ana para entrar, uma querida. Inclusive, Ana, quem deveria estar aqui, né? Porque eu estou na posição errada, porque a jornalista aqui é a Ana, não sou eu não, tá? Eu ia até falar para vocês aqui, ó, por favor, gente, a nossa primeira vez aqui, eu e Sejam gentis. Ana! Ei, Boa tudo bom? noite, gente. Como é que você Desculpa, eu tô com a tá? carinha meio inchada, porque são as últimas semanas, então tô naquela fase Tá um já, pouquinho gripada também, né, Ana? Que você Gravíssima, falou. né? mas muito feliz. Bom, isso que importa. Inclusive, Ana, quando você veio a última vez, eu te falei, né? Você tá linda, maravilhosa. Ela fez uma visita, a gente, aqui na clínica, veio fazer uma ultra. Sim. Coisa mais linda, aquela barriguinha linda. Eu falei pra ela, às vezes a gente não se acha bonita na gestação, mas você tá, assim, deslumbrante. A luz é outra. Ai, gente. Na Paula entrou brilhando. Gente. O sorriso não sai daqui do rosto. Ana, vamos aproveitar então esse momento. Eu queria já também te perguntar, inspirada na história, você me contou que foi um pouquinho inspirada na história da Viviane Araújo. Foi muito. Então conta pra gente, eu vou deixar você falar. Tá, vou contar para vocês. Eu sou jornalista, então trabalho com comunicação, tudo isso com fofoca, essas coisas todas. E apesar de trabalhar com comunicação, eu ainda não conhecia a ovodoação, a ovorecepção, enfim, não conhecia esse procedimento. Quando a Viviane acompanhava as lives que a Viviane fez durante a pandemia, a Viviane fez algumas lives com o doutor Marcelo, já falando da vontade dela de engravidar. Então eu fui acompanhando as lives e tal, e vendo tudo aquilo. E eu sou da idade da Viviane, acho que 1 ano de diferença, enfim. E aí eu fui acompanhando. Quando a Viviane anunciou que estava grávida, aí, claro, eu estava na TV, no rádio, então eu fui entender o que tinha acontecido para poder explicar para os telespectadores, que a gente não é só fazer fofoca, né? Tem que saber o que está falando. E aí fui entender como tinha sido o tratamento dela. E eu falei, gente, mas que demais, de repente, é o que eu preciso também. Porque eu já tinha engravidado com 42 anos, infelizmente perdi antes dos 3 meses, engravidei naturalmente. E não tinha ainda tentado nenhum procedimento, nenhuma fertilização, não tinha pensado ainda em como fazer. Talvez, primeiro, por causa do trabalho, aquela coisa de a gente vai trabalhando, esquece da gente, fala, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E eu sempre quis muito ser mãe. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo da história da Viviane, falei, gente, eu acho que esse é o caminho para mim. E aí, passou um tempinho, acho que foi em fevereiro, se não me engano, do ano passado, que a Vivi anunciou que estava grávida. Depois, eu falei assim, aí comecei a seguir a Clínica Origem, comecei a ver vários casos, aquilo tudo foi me inspirando. Eu falei, quer saber?
vou lá. Aí liguei na clínica, marquei com o doutor Marcelo. Eu sei que tem vários profissionais. Falei, não, eu quero o doutor Marcelo, vale o que a Viviane fez também e tal. E fui no doutor Marcelo. Eu até mandei para a Vivi uma mensagem no Instagram Direct, falando o quanto ela tinha me inspirado. Foi no dia 8 de agosto de 2022. Eu falei, falando com ela que no dia seguinte eu ia à Clínica Origem e que ela, graças a ela, tinha acendido uma esperança aqui dentro de mim e que eu tinha muita vontade de realizar o meu sonho, como ela estava realizando com o Joaquim. E aí, no dia 9 de agosto de 2022, foi minha primeira consulta com o doutor Marcelo. A Vivi estava acompanhando, ela falando de como o doutor Marcelo coloca todos os caminhos para a gente, né? Ah, você quer tentar por aqui, tentar por ali e tal. E a gente, mas assim como a Vivi, eu já estava com a minha cabeça muito bem resolvida, que eu aceitaria a ovo doação, que eu queria, porque pela idade, a gente de repente fica ali tentando. Resolvidas, né? É porque de repente a gente fica tentando, sofrendo, abalando nosso emocional, nos desgastando, e não vai dar certo dessa forma, né? Então vamos para a doação. E aí pronto, eu fui no doutor Marcelo, me apaixonei pelo doutor Marcelo. Depois eu conheci as meninas todas, me apaixonei. Viviane sabe disso, porque a gente se sente acolhida ali dentro. Não é porque é conhecida, porque a Viviane. Não, é porque eu via como todo mundo era tratado ali. A gente se sente muito acolhida dentro da clínica. E aí pronto, gente, deu certo. Tá dando. Eu adoro esse carinho, eu adoro também esse feedback, é muito importante pra gente, Ana. Eu sempre falo. Mas é verdade. Que realmente É a gente verdade, marca é no verdade. sonho de vocês, né, de outras pessoas e que passam a ser também os nossos sonhos, né? A gente trabalha com propósitos, então isso pra gente é muito importante a gente ouvir. E mais do que isso, Ana, agora que eu acho que você frisou muito uma coisa que eu sempre falo, assim, eu levanto essa bandeira da informação. Eu entendo que é difícil para as pessoas falarem sobre Nath, eu estava vendo aqui algumas pessoas falando aqui no comentário que elas não têm muito pouca informação a respeito disso. Por isso que às vezes elas se sentem inseguras, enfim, não tendo assim, né, essa informação de fato para poder enfim, aceitar de alguma forma, sabe? Então, eu acho que a gente precisa mesmo que tenha mais informações sobre isso, né? É essa bandeira que a gente levanta, Vivi, por isso que a gente está sempre... Claro que a gente entende que a gente tem que fazer isso de uma forma bem feita, né? Então, é importante o que a gente trabalha aqui para trazer essa troca de experiência. Então, para a gente trazer histórias reais, como de vocês, né, de pacientes, é que eu acho que realmente a gente consegue se ver no outro, muitas das vezes, né? Ainda mais agora com toda a parte que a gente tem aí de redes sociais. Então, eu acho que se a gente fizer algo para o bem, né, volta, né? Isso tem um retorno. Então, é para ir e acontecer também. Então, se aconteceu com vocês, é porque pode acontecer com outras pessoas também, né? Então, isso é o mais importante. Mas vamos lá, que tem a nossa outra diva, a nossa outra convidada nos esperando. Quero agora também apresentar a Luli, que é uma das pioneiras nesse tema. Luli, chega para cá, estamos te aguardando aqui, ó. Eu sei que você já estava aqui aguardando um tempinho também, é que a gente se empolgou no tema. Luli falando diretamente de Miami, não é isso, Luli? Tudo bem? Estão me ouvindo? Oi! Super bem. Que legal, gente. Prazer, estou muito feliz aqui, Natália, Fernanda, Vivi e Ana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente levar informação com responsabilidade, né? Eu sempre falo isso. E é isso. Então, estou aqui para contar, dividir um pouquinho da minha história também. Eu também sou mãe através da ovodoação. Eu sou mãe de gêmeas, elas têm 5 anos, eu engravidei em 2017, né, e elas nasceram em 2018, no momento que a gente não tinha rede social, né, então é um momento muito difícil e foi muito solitário, né, e nesse momento, gente, depois que eu percebi que elas nasceram, eu percebi quantas mulheres estavam passando por aquilo, porque eu era executiva que não queria ser mãe, tá, eu não tinha o sonho da maternidade. E aí eu conheci meu marido com 40 anos e um dia ele falou, por que não? E foi aí que a chave virou. E aí eu me deparei na infertilidade assim, e sem saber que você perdia óvulos, que você podia congelar óvulos, eu não tinha informação nenhuma, gente, assim, e foi muito complicado, né? Foi muito difícil para mim passar por esse processo.
E ele durou quase 4 anos, né? Então, e eu tive que passar por 2 doadoras, tal. E aí, depois que as meninas nasceram, elas nasceram em abril de 2018, assim, e eu sou a pessoa mais realizada com isso, por isso que eu sempre falo que ovo doação é vida. Na verdade, são vidas, né? Porque elas são gêmeas. E porque eu comecei a perceber cada pergunta que eu fazia, ou cada pergunta que uma tentante me mandava, eu via que era falta de informação, ou falta de conscientização, ou esclarecimento. E aí eu percebi que também existia, e existe ainda, né, muita desinformação na rede social, né? Porque a gente pode ver várias, a gente escolhe, né, o que a gente quer ver. Infelizmente, é um momento muito delicado da paciente, da tentante, especialmente falando. A gente está debilitada psicologicamente e a gente vai abraçar qualquer coisa que falarem para a gente que vai dar certo. Né? A realidade é essa. E também é um assunto complexo, né, Luli? É. Na verdade, para mim foi bem difícil, assim, acho que talvez para mim foi mais difícil que para Vivi, que para Ana, assim, eu digo porque elas disseram que elas já foram, assim, já... Aí ela falou com o Dr. Marcelo, e eu vi o acolhimento que o Dr. Marcelo deu para ela, assim, foi bem gostoso de ver. E da Ana também, que já tinha, né, um braço, já foi atrás como jornalista, e eu não tinha nada disso. Então eu me resisti um pouco de aceitar, porque eu tinha muito medo. Na verdade, eu percebia que eu tinha muito medo até talvez do preconceito das pessoas, né? Eu acho que esse era o meu maior medo. E, tipo, não vai parecer comigo, o que vão falar? E minha família, né? Vão rejeitar minhas filhas? Como que eu vou proteger minhas filhas de qualquer preconceito ou de qualquer dor que possam dar para elas? Enfim, foi um processo meio complicado, ele levou algum tempo, não foi assim imediato, não. Mas hoje eu dou graças a Deus, assim, eu sou super grata pela minha doadora, pela minha história, a maneira que foi, porque hoje eu olho para trás, gente. Foi no Brasil. Foi no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, mas assim, de verdade, gente, eu não faria em outro lugar, porque o acolhimento que tem no Brasil, os médicos espetaculares que tem no Brasil, os equipamentos de primeiro mundo que tem no Brasil, e o acolhimento, exatamente assim, o que o Dr. Marcelo, que vocês, Nath, o trabalho que vocês, né, da Origem, dão para os pacientes é fundamental. Eu digo vocês, eu não fiz o tratamento com vocês, mas eu falo com muitos pacientes, né? Eu sou a voz na jornada do paciente. E eu tenho muitos pacientes que fazem com vocês. Visitei vocês, então eu sei do trabalho e do cuidado que vocês têm com o paciente. Né? Então eu posso falar isso sendo a voz dessas pacientes que eu tanto ouço. Lindo, Luli. Você faz um trabalho lindo com as tentantes. Inclusive, nossos pacientes amam os seus livros. Então, Luli, vamos contar, porque o pessoal que está aqui não sabe, né, Fernanda? Então, eu vou contar para vocês. A Luli, ela tem 2 livros publicados, né, falando sobre esse tema, né, ovo-recepção. E aí, Luli, vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta aqui. Esse livro já foi pensado e feito para as gêmeas? Foi pensando nelas? De uma forma... Porque os livros são lúdicos, tá, gente? É uma graça. Nossos pacientes amam o livro da Luli. Depois eu vou até mostrar para você. Aí, ó, maravilhosa. Isso aí, Luli. Pode deixar aí com publi, porque essa publi vale a pena, viu? Luli, então, conta um pouquinho, assim, foi pensando nelas ou foi uma forma... Eu fiquei pensando aqui, foi uma forma de você contar para elas mais tarde, lendo o livro? Me conta um pouquinho. Na verdade, a história do livro foi assim, primeiro que desde que eu fiz o tratamento, assim, eu tinha certeza que eu nunca vou esconder, porque eu sou muito a favor da verdade, assim, eu sou anti-omissão, eu sou uma pessoa assim, e eu não sei lidar com isso. Então eu falei, como que eu vou fazer para falar para as minhas filhas, para que elas consigam ter um discernimento, né, sem ter que falar de ovodoação, de gametas, elas com 2, 3, 4, 5 anos, né, tem todo um processo. E aí, eu fiz uma live e nessa live vieram muitas dúvidas de muitas mães e mulheres que estavam partindo para a ovodoação. E as dúvidas dela eram, eu vou perder minhas filhas, ou a minha filha, meu filho vai querer buscar a doadora, ou a doadora é a mãe. Muitas dúvidas assim, né? E aí eu estava vivendo já uma história tão linda com elas estavam com 2 anos ou 3 anos, assim, e eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa de maneira lúdica. Lúdica porque as crianças brincam com os bichinhos e tal, e a minha história. Então, o livro é nada mais, nada menos que a minha história, a história da Linda e do Vida. Linda sou eu e Vida é meu marido, é assim que a gente se chama. E aí a gente colocou, eu coloquei as minhas dores, né? Começa o livro com uma executiva, uma parceirinha executiva, mesmo como eu era, né? Viajava pelo mundo inteiro. E aí eu falei, isso daqui vai servir para ela e vai servir para qualquer pessoa que
pegar o livro e ver uma direção. Eu não estou ensinando as pessoas, porque cada um tem uma história dentro de casa, né? Então não tem como eu ensinar as pessoas, mas pelo menos é um caminho, né? De falar, olha só, pode ser. Então, desde sempre as meninas sabem que a mamãe teve problema nos ovinhos, né? E que o papai tem sementinha. Então, foi em cima disso que foi o livro. Então, mais que para uma ovo-receptora, né? O livro, para mim é para uma doadora. Eu chamo a minha doadora de fada madrinha e ela é um beija-flor. E aí, uma vez, gente, contando uma história rápida, eu estava num avião e, por qualquer motivo, me mudaram de assento e eu sentei do lado de uma mulher que, no final das contas, era conhecida, né, de rede de amigo e tal. E aí ela falou assim, a gente falando de filho, eu não tenho filho, tenho do meu marido e tal. E eu eu doei óvulos. Ela falou, eu olhei, eu fiquei impressionada, falei, Deus, o que você está me colocando do lado dela, né? Algum motivo tem. E aí eu perguntei, você conhece alguém que, né, já usou óvulos? Você sabe como isso funciona? Então ela falou, eu acho que nem existe. Eu fiz e fiz. Gente, naquele momento eu sempre pego um livro e eu deixo na bolsa, porque eu falo, vai que eu encontro alguém que eu quero dar o livro, né? Porque o livro, para mim, não é para ganhar dinheiro, não, é para levar informação, de verdade. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, peraí, peguei o livro, assim, autografei e falei, olha, você agora está conhecendo uma pessoa que foi receptora de óvulos, não dos seus, não sei, mas eu te agradeço por isso, né? Essa mulher chorava, gente, e eu me emociono, assim, cada vez que eu vejo, porque eu consegui levar para uma doadora a importância da doação, né, do ato dela de doar, e ela nem imaginava que isso podia construir, mudar a vida de alguém, né? Mudar a vida de uma mulher, de uma família. E hoje eu vejo, assim, por isso que eu sempre falo mesmo, ovo doação é vida. E quando a Vivi falou, ovo doação é o caminho, Vivi, eu peguei essa sua frase, porque realmente é o caminho, né? Então é isso, a minha ideia foi exatamente de ajudar, levar tanto para uma receptora de óvulos, muito mais para uma doadora, para ela entender qual o ato dela, o quão importante que é. Então, foi isso, assim. E o segundo livro, ele está sendo escrito, né? Na verdade, ele já foi pré-lançado, já. Eu ainda não lancei no Brasil, porque eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos, não deu tempo de voltar. Mas vai ser um livro sobre embriodoação, porque quando elas completaram dois anos, eu doei os embriões excedentes, né? Então, vai ser a história de uma embriodoação com uma maternidade independente. É isso, sim, já dando spoiler do livro. Bom, e agora que a gente está aqui com as três divas, né? A gente vai começar aqui. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho das experiências, mas individual, de cada uma mesmo. E aí a gente vai entrar aqui com as perguntas já das tentantes, né? Que foram mandando ao longo desse período que a gente foi abrir algumas caixinhas de perguntas. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho individualmente das experiências de vocês, tá? Nesse processo todo. Então, quais foram as principais dúvidas que vocês tiveram no início de tudo, assim, quando vocês pensaram no momento, desde a tentativa, assim, quais foram as maiores dúvidas? E qual foi a primeira, por onde vocês começaram essa busca? Porque, Vivi, por exemplo, vou pegar, você falou no início que você já tinha ideia que você já fosse para ovo-recepção. Eu já imaginava que seria isso, sabe? Mas você procurou isso? Como que foi a tua busca no início? Não, olha, eu vou ser bem sincera. Eu também não sabia muita informação sobre como funcionava a ovodoação. Como era, de fato. Que tinha banco de óvulos, que era a doadora, que era escolhido assim, assado, por tem que ser assim. Isso aí eu não sabia, eu não tinha essa informação. Eu sabia que tinha, que você poderia engravidar de um óvulo de uma outra pessoa. Apenas isso, sabe? E isso, para mim, já bastava, sabe? Então, mas assim, você já tinha ideia? Você foi nessa busca, já foi direcionada? Exatamente. Eu já fui pensando... Pela idade, por exemplo. Exatamente, porque eu já não ovulava mais, sabe? Pela minha idade, né? Por uma série de questões. Então, assim, eu já fui muito formada com esse pensamento de que seria uma doadora de óvulo, mas eu não sabia como funcionava. Mas também isso não foi, como eu falei, não foi problema nenhum, sabe? Perfeito. E você, Ana, conta um pouquinho.
Eu também. Quando fui, eu sabia, assim como a Vivi, que a gente pode engravidar com óvulo de uma pessoa que doou. Mas eu tinha muitas dúvidas, que eu também não sabia como seria esse tipo de procedimento, como é que a gente faz, como não faz. Minha irmã é médica, mas não é médica, não tem a ver com obstetrícia, nada disso, é neurologista. Então eu perguntava mil coisas para ela. Ela, Ana Paula, não adianta você me perguntar, eu não sei disso, mas me ajuda. E conversando com o doutor Marcelo, aí ele me explicou do banco de óvulos, que a gente poderia, de repente, uma parente minha poderia me doar óvulos. Então, no início, eu tive essa dúvida. Se, de repente, eu pegaria da minha irmã um óvulo doado, que era mais nova do que eu e tal. Só que depois eu falei assim, não, vamos então no óvulo de uma desconhecida, seja o que Deus quiser, e vamos tentar, e pronto. E eu lembro que quando, na clínica, como eu tinha ido inspirada pela Viviane, o doutor Marcelo falava, mas temos que ter a cabeça no lugar, a Viviane não conseguiu de primeira, só na segunda, então você tem que estar com isso na sua cabeça, porque eu sou muito empolgada, né? Então eu estava naquela coisa de que eu vou conseguir. E eu tinha na minha cabeça, não, tudo bem, não vou ficar calma. E eu sempre fui gordinha, ele falava, você tem que emagrecer, a obesidade também interfere em tudo isso, fiz dieta, enfim. Mas foi tudo muito rápido. E aí acabou que consegui de primeira, então assim, eu não sei nem como agradecer por tantas coisas boas. E acabei fazendo com óvulo doado, e sou grata eternamente a esse ser humano, a essa mulher que conseguiu me ajudar a realizar esse sonho, né? Só vou pegar esse teu gancho, Ana, porque eu acho assim, o que hoje eu vejo que realmente esse comparativo é ruim, né? A gente traz a informação, mas as pessoas acabam se comparando, né, às outras. E não é isso, gente. Na verdade, você vai e procura um especialista e aí ali você vai ter o diagnóstico daquele profissional, né, daquele especialista. Então, não adianta, a gente recebe várias perguntas aqui, gente, eu tô falando porque não é uma pessoa, são duas, três, são milhares de pacientes que sempre estão se comparando. Se eu tiver um braço só, eu consigo? Quais são as minhas chances? Se vir em D3, a gente consegue? Então, assim, eu entendo que são várias dúvidas, gente, mas, assim, não se comparem a outras pessoas, né? Isso, vocês não... Pode falar, Vivi. Então, eu estou lembrando aqui, a minha questão, assim, mais que você perguntou mesmo, o que foi mais difícil, né, e tal, não foi a questão da ovo doação. Eu tinha medo em não poder gerar meu filho, sabe? Pela idade, eu não sabia se eu ia conseguir segurar, se eu estava tudo ok aqui dentro de mim, no útero, no endométrio, sabe? Então, né, a gente faz aquela série de exames, aquilo tudo. E quando eu soube que estava tudo lindo, tudo maravilhoso e que eu podia receber, então isso sim foi uma bênção para mim, sabe? Isso foi uma coisa que ficou também assim na minha cabeça no começo. E vou aproveitar aqui, Vivi, que você puxou também esse gancho, vou te perguntar como é que foi o impacto do negativo da primeira transferência? Horrível. Horrível, porque a gente... aquilo, a gente deposita toda a sua expectativa, né? Naquele momento ali de que vai dar certo, né? Então aquilo tudo, é tudo ali em cima, né? Daquela primeira tentativa, né? Minha, do meu marido, e assim, a gente não falou para ninguém, sabe? Então, assim, foi realmente muito frustrante. E tanto que eu falei, não, amor, não vamos mais, vamos dar um tempo, né? Vamos esperar um pouco. Era final de ano, era novembro, e aí depois vinha, né, Réveillon, Carnaval e tal. Eu falei assim, vamos esperar, e aí depois a gente tenta novamente. Mas só que aí veio, né, uma doadora, né, um anjo que... Aí não dá para esperar. Que falou, não dá. O anjo é a Bruna, falou, você não vai esperar, você vai fazer. A Bruna está assistindo. E a doadora, Vai, e a doadora que era super compatível também, então assim, falei, não posso, não dá para esperar mesmo, né? Porque realmente estava tudo assim a favor, né? Para que eu fizesse novamente em um mês depois, praticamente, que acho que eu fiz. E fiz em dia 16 de dezembro, no final do ano, sabe? E aí foi... tá lá na sala ele lá, brincando. Joaquim. Luli, me conta um pouquinho, então, o teu início de tudo, assim.
Bom, gente, o meu início de tudo é a primeira coisa que eu era uma executiva e não queria saber de ser mãe, né? Até porque eu achava que ia atrapalhar o meu momento. Eu lembro que as pessoas me cobravam muito, então essa Tem cobrança da sociedade em isso cima de que também, né? você No meu tem que ser caso, a mãe, mesma coisa. Vivi, é De horrível, cobrança, porque assim as de pessoas começam, você tem que ser trabalho. mãe, você vai ser avó, aí você fica entre o trabalho, o que que eu decido? Aí você se sente uma bruxa, né? Que você fala, nossa, que eu tô fazendo alguma coisa muito feia, que eu tenho que ser mãe, né? Você começa a trazer isso. É. E aí eu falei, gente, eu não quero ser mãe, eu vou me dedicar ao meu trabalho, e é isso. E realmente não estava pensando mesmo, até que eu encontrei meu marido, e ele morava nos Estados Unidos, e aí um dia a gente começou a namorar, tal, não sei o quê, e um dia ele falou, ó, agora alguém tem que pegar ou largar, alguém tem que ceder, para você vir para os Estados Unidos. E eu super amarrada no Brasil, com a minha família, aquela coisa assim, trabalhando, assim, minha vida era com as amigas viajando, sabe? O mundo ideal para mim. E aí eu falei, bom, tá bom, eu vou. Eu vou. O máximo que vai acontecer é eu voltar melhor do que eu fui. Mas aí eu virei para ele e falei, Roland, por que que você me busca? Que se for para construir uma família, não sou eu. Eu não quero ser mãe. E aí ele virou para mim, que ele também era solteiro, não tinha filho, não. E ele com 45, eu tinha 40, tá? E aí ele falou, não, eu quero viajar, a gente vai curtir a vida. Eu falei, perfeito, né? Um ano, menos de um ano, com uns 8 meses mais ou menos, a gente deitado, ele vira para mim e fala assim, ah, e se a gente tivesse um filho? Pergunta boba, né? E aí eu falei, por que não? Né? Mudou assim, e nesse por que não, eu já via o cenário da casa com criança, gente. É incrível como essa chave muda, assim. E aí, é, e aí eu falei para ele assim, olha, só que eu tenho quase 42 anos, eu estava com 41, e aí eu falei, a gente precisa fazer um exame, porque eu acho que, de repente, pode ser que eu tenha um problema com uma criança com síndrome de Down. Juro para vocês que era a única coisa que poderia acontecer na vida era eu ter uma criança com síndrome de Down, ou não ter, tá? E aí, quando eu fui nos Estados Unidos, que eu me deparei com a situação que o cara falou, você precisa de egg donor, você tem 10 minutos para decidir, porque é rápido, assim, umas coisas assim. Eu falei, gente, não. E aí eu falei, não, vamos esperar. E aí, meu processo todo foi com inseminação artificial, que foi tudo errado. Aí depois eu fiz coito programado. E depois eu decidi ir para o Brasil. Eu falei, não, meu lugar, assim, eu moro em São Paulo, minha família está lá. Eu gosto do atendimento. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai fazer uma consulta, acho que a Nath, eu acho que talvez vocês saibam, a gente fala assim, 5 minutos com o médico e 1 hora com a enfermeira, né? E aí depois é só por telefone e por e-mail. Então não tem essa coisa da gente sentar e eles serem super acolhedores, você perguntar tudo o que quiser de ficar 1, 2 horas, né, numa consulta. E aí eu fui para o Brasil e fiz, e realmente foi esse o processo. Só que eu não aceitei de primeira, eu quis tentar com os meus óvulos, então ainda tive a FIV com os meus óvulos, que a qualidade dos meus óvulos era muito baixas mesmo, e aí eu falei, bom, o máximo que vai acontecer é eu ter a resposta, não vou ficar tentando. Então uma das perguntas, Nath, que você até colocou, é quanto tempo tentar, né? Eu acho que é importante a gente colocar no nosso momento, assim, saber, primeiro buscar o diagnóstico, né? Saber quais são as nossas prioridades também, né? Porque às vezes a gente fala que quer um filho, mas a gente não coloca o filho como prioridade, né? A gente vai colocando momentos assim. E eu sinto hoje, na época, olhando para trás, eu às vezes me sinto culpada. Hoje não, mas eu me sentia culpada porque eu falei, eu esperei, eu coloquei o trabalho na frente, a culpa é minha, Deus está me castigando, né? Tudo que todas as tentantes falam. E aí, eu escolhi uma doadora que foi difícil, né? Então, esse processo de escolher a doadora, para mim, eu lembro que eu falei para o meu médico, eu olhei para ele e falei, doutor, eu não posso ter um filho assim, sem tentar com os meus óvulos, porque vai que ele tem algum comportamento diferente lá na frente, e eu me arrependo de não ter tentado com os meus óvulos, né? E aí ele falou, olha, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, que a partir do momento que você engravidar, se tiver o positivo, você já não lembra de nada. Gente, é verdade. Vivi e a Ana Paula, acho que elas podem confirmar. Assim, você sabe o positivo, nem lembra mais. E aí, eu fiz uma transferência, tive 4 embriões. Eu fiz a primeira transferência de 2 e tive uma falha de implantação. Que aí, independente de ser uma perda ou uma falha, pra gente é um luto, porque é uma perda, né? Às vezes eu falo assim, a gente vive perdendo. A gente perde os óvulos, perde a idade, perde, né, uma tentativa, perde um filho. A gente vive perdendo, né? Perde espaço e tal. E aí eu lembro que aquilo para mim foi muito dolorido, né? Não foi assim, porque eu falei, cara, eu tinha certeza que a hora que eu dissesse sim para a ovulação, eu estava grávida e não aconteceu. E aí eu fiz uma série de exames, tal, estava tudo certo, então eu acreditei que na segunda tentativa eu estaria grávida sim ou sim, e engravidei. Só que com 9 semanas eu tive um aborto. E aí foi cruel demais comigo, e foi
a pior parte, assim, porque, por um lado, que eu sabia que eu podia engravidar, porque até então eu nunca tinha engravidado na vida, né? E aí, quando eu tive essa perda, eu falei, desisto, não quero mais, até porque tinha acabado, eu já não tinha embriões mais, né? E para começar, eu tinha que começar tudo de novo. E aí, meu marido que me convenceu, ele foi um super apoio, então é um outro ponto super importante também, o apoio do companheiro, né, da pessoa que está contigo, eu acho que é fundamental, assim. E ele foi super parceiro. E aí ele falou, não, a gente vai tentar uma vez mais, não pense mais nada, porque assim, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em psicológico, a gente pensa que está sofrendo, enfim. E aí eu tentei, aceitei, escolhi outra doadora, e eu tive 6 embriões, e na primeira transferência vieram os meus laços de fita, né? Então foi na terceira tentativa com a segunda doadora, né? Então, o meu perfil chama Laços da Fertilidade, porque eu sempre chamei minhas filhas de laços de fita, porque eu não tinha nome das duas, tal. E é um processo, quando você engravida, no começo, para mim também foi difícil, porque eu ficava pensando assim, sabe, como será que vai ser? Qual cara que elas vão ter? E aí eu lembro que elas são gêmeas e a Gabi sempre deixava ver em todos os ultrassons, né? Eu vi a cara dela. E da Isabela foi surpresa, sabe? Foi tipo Kinder Ovo mesmo, assim, com surpresa. Surpresinha no meio, porque ela não deixou nem ver nariz. Ela não deixava. Escondidinho. Lu, e sabe o que eu lembro quando você veio fazer a visita aqui na clínica? Você falou uma frase que me marcou muito. Só voltando aí, a gente vai aceitar a Vivi novamente. Quando você visitou aqui a clínica, você me falou uma frase que me marcou muito. Natália, com toda a tua história, né, que é linda, você falou para mim, falou, Natália, a tentante, ela não desiste, ela só dá um tempo. Então, você contando, eu lembro, né, que você vê que é uma trajetória, às vezes, muito longa, mas que, né, a gente não pode desistir. Então... E a Luli falou uma coisa muito importante nessa questão de quando a gente perde um bebê, né? Eu acho que assim, eu já queria ser mãe, eu já tinha essa vontade e tal, mas quando eu perdi, aos 42 anos, que engravidei naturalmente, naquele momento que eu perdi, que eu acho que a vontade de ser mãe ficou ainda mais forte dentro de mim. Ali eu tive certeza que eu ia fazer o que fosse possível e impossível para ter um filho, já que eu não tinha conseguido daquela vez, porque eu engravidei assim, sem nem estar planejando nem nada. Claro, estava com uma pessoa que é muito importante ter uma pessoa que te apoie do lado e tal, estava com uma pessoa, tô com essa pessoa, claro, meu marido. Mas assim, foi naquele momento que eu perdi, que eu decidi que eu ia fazer de tudo para conseguir ter a minha filha, o meu filho, e é o que eu depois me informei e consegui, graças a Deus. Estou aí esperando a Alice. Eu acho que é super importante, sabe, Ana, uma das coisas que eu falo, assim, eu sempre falo quando as pacientes, quando algumas tentantes me ligam, né, elas me procuram bastante, eu tenho um grupo, né, exclusivo para elas, para ovo recepção mesmo, porque eu acho que é difícil, é um processo que a gente precisa passar, né, a gente precisa passar pelo entendimento, pela aceitação. E aí eu falo para elas, né, são 2 coisas que eu falo, gente, o seu medo, o que é mais importante, o que é maior, né, o seu medo ou a sua vontade de ser mãe, né? Isso é uma situação. E a outra, que a gente não pode deixar o medo travar a gente, né? Porque ele trava, ele realmente trava, porque o desconhecido realmente assusta, né? Então, quando eu falo, que eu várias vezes falei, né? Vou desistir, vou desistir, vou desistir, depois eu percebi que eu só fiz pausas, né? Que eram pausas emocionais e que de repente você tá com o coração mais tranquilo e de repente vem a pulguinha de novo, né? De cutucar e falar, gente, ó, vamos tentar de novo, e as coisas vão acontecendo, né? Então, são processos, né? E a gente tirou os comentários aqui, tá, meninas? É melhor que a gente converse aqui à vontade, o pessoal que tem interesse realmente no assunto vai participar, a gente já tem algumas perguntas aqui também. Vivi sabe disso, por claro, ela é uma pessoa pública, muito mais pública do que eu e tal. Ela sabe, a rede de amor que invade as nossas redes sociais é uma coisa maravilhosa. O que eu recebe de amor, de coisas, desejos bons. Eu acho que isso me fez tão bem, porque a gente tem dias difíceis. A gente não se imaginava, sabe? Acho que, assim, no meu caso, eu acho que você também, a gente não imaginava o quanto de amor que a gente recebe, né? Parece assim que as pessoas ficam grávidas com a gente. Verdade. Sabe? Né? É bom demais. Sentem assim, tão parte, né? Da nossa gravidez. É muito doido. Eu quero aproveitar aqui, gente, e falar para Vivi e para Ana Paula, assim, porque assim, a voz de vocês, o serviço que vocês prestaram, assim, para as mulheres, para a sociedade, né?
foi incrível, assim, desde o primeiro momento, né? Eu busco mesmo sempre me atualizar e aprender. E cada live que eu faço, cada pessoa que eu faço, que eu falo, eu aprendo, né? E aí, quando vocês trouxeram a voz, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, gente, a oportunidade da gente ter, porque minha voz, minha história é linda, eu sei que ela é linda, mas ela não tem a voz, o alcance, né? E agora eu percebo que a frase, né, juntas somos mais fortes, só agora eu percebo da força que é essa frase, né, que a Nath até colocou no post, porque a gente consegue junto ir triplicando isso. Obviamente que a gente vai ter preconceito. Óbvio, eu tenho, gente, eu tenho pessoas que falam, como você sente da sua filha ter duas mães, sabe? Ou você não é mãe. Sabe, umas coisas assim que eu tento brigar, mas depois eu falo, gente, pera, eu tenho que escolher as brigas que valem a pena, né? Exatamente. É isso. Mas eu acho que eu acho que eu não consigo nem olhar para esse lado, assim, de ter essas pessoas que vão falar isso para mim. Então, isso acho que eu não deixo nem chegar até a mim, sabe? Porque não faz o menor sentido. Então, Eu também não. Eu nunca, aliás, se tem uma coisa que eu nunca me peguei pensando de com quem a Alice vai aparecer. Será que vai aparecer comigo? Comigo sei que não. Mas será que vai aparecer com o pai? Será que não vai? Com quem ela vai aparecer? Eu nunca me peguei pensando dessa forma. E assim, na hora de conversar com a família e tal, porque a gente tem pessoas na família que não entendem muito bem e tal. Minha mãe, Natália conhece, é uma portuguesona, assim, toda radical. Toda radical, aquele jeito e tal. E a minha mãe foi a primeira pessoa a falar, imagina, não importa de quem é óvulo, se vai ser minha neta, vai ser sua filha, eu vou amar com todo o amor do De mundo. outra geração, né? olha, então, quer dizer, e depois que nasce, você começa a ver coisas assim, cara, que não faz o menor sentido você achar que não é seu. Tipo assim, você não tem essa possibilidade de você achar que nem parece com você, porque você vai achar que parece. Você vai ver o olho, você vai ver o nariz, você vai ver alguma coisa. E a personalidade também, né? Quando você vê, você fala, nossa, tá igual, fazendo igual eu faço, né? A personalidade. Exatamente. Está dentro da gente, a gente está gerando, então minha filha. O pessoal falava bastante de epigenética. Não, a epigenética vai ajudar a aparecer com você. Eu falei, gente, as minhas filhas, não é o parecer, né? Eu quero que elas sejam infinitamente melhores que eu, né? Eu não sou a pessoa melhor do mundo, mais linda do mundo, eu quero que elas sejam, né? E o que mais vale é o amor, é o que a gente dá para eles no dia a dia, né? Eu acho que a convivência é muito mais importante, né? Por isso que eu falo que é um amor além do DNA. Né? Quando você nasce, você vai abrir uma conta de banco ou você vai ser um cidadão, você não é o DNA que te diz, é o CPF. Então, assim, a gente precisa parar com essa coisa de, porque vai parecer. Eu sempre falo, né? Eu sou gêmea, minha mãe, com 80 anos, estava ajudando a cuidar de gêmeas de novo, né? Que eram minhas filhas, ela veio para os Estados Unidos para me ajudar a cuidar. E aí eu falo, mãe, olha que mágico que é isso, né? Eu sou gêmea com o menino, as meninas são gêmeas e são completamente diferentes. E isso é ótimo, né? Isso mostra como geradas no mesmo, né, no mesmo momento, alimentando da mesma forma, nasceram prematuras, uma série de coisas. Então, obviamente, a epigenética é uma parte da ciência que garante que o embrião vai adquirir características do ambiente que ele está sendo gerado, que é nosso útero. Mas depois, quem que vai garantir esse ambiente? Somos nós, e o ambiente é o que a gente dá, é o amor que a gente dá, é nosso, sabe? Assim, eu não me vejo diferente de tratar minhas filhas como a minha mãe tratou 9 filhos, sabe? É a mesma coisa, eu não vejo diferença, assim. E as minhas filhas são... Nossa, gente, o que eu mais sonho é que todas as pessoas tenham a chance, por óvulos doados, pela maneira que quiser, pela forma que quiser, maternal, paternar, mas que tenham a experiência de viver o que eu vivo com as minhas filhas hoje. E não importa como elas foram geradas, né? Não importa. Como você adotar também, gente. O que importa Exatamente. o amor que você vai dar, que você vai construir com a sua família, enfim, essa relação que você vai ter com o seu filho. É isso que vai fazer você ser mãe, sabe, de verdade. Eu vejo, Vivi, você com o Joaquim, ele pegando na mãozinha dele nos primeiros passinhos, comendo, né, aquela coisa assim, dando a vacina e tal. Eu falo, gente, é um momento tão gostoso. Ana, você vai chegar nesse momento. Mas hoje as meninas começaram ontem a escrever. Mamãe, olha, eu tô escrevendo, né, em inglês. Ai, gente, eu até chorei. Eu falei, gente, como eu sou tonta, sabe? Porque a maternidade é isso, assim, a gente curte cada coisa, a gente tá lá tirando fotos. Quando você vai ver a sua câmera, só tem foto delas. Eu fico o tempo todo filmando e mostrando. Porque, assim, eu sei que as pessoas, sabe, vibraram tanto com essa minha gravidez, com a chegada do meu filho. Então, eu acho que, sabe, eu poder estar mostrando, assim, como é gostoso, como ele me faz feliz, como eu sou feliz com ele, e ele é uma criança feliz. Então, eu quero que as pessoas, sabe, sintam essa felicidade também, sabe? E, assim,
Eu vi um comentário aqui que até me deixou chateada, porque eu vejo que você só fica filmando, a menina fica dando comida. Eu falei, aí eu fiquei pensando assim, é porque, sabe, não tá 24 horas, né, dentro da minha casa para saber. Hoje de manhã eu faço o ovinho dele antes dele ir pra creche, eu dou para ele o ovinho, e assim, eu faço a comidinha dele. Então, essas coisas assim, que me deixa feliz de fato. E aí eu vejo um comentário desse, então eu tô falando, gente, não, gente, é porque eu gosto de filmar ele, eu acho engraçado, sabe? E eu sei que as pessoas gostam de ver, porque às vezes eu tô filmando e a menina tá dando a comida, é só isso, mas não é porque eu não faço, eu não quero. Ou você é menos mãe, imagina, as pessoas vão comentar, até se você fizesse igual, iam comentar, Vivi. A gente tá fazendo assim loucuras e as pessoas acham que maternar é você ficar... Tem uma frase que as pessoas falam ainda, fala, ser mãe é padecer no paraíso. Gente, eu não suporto essa frase, porque não é padecer no paraíso. E você ter rede de apoio, gente, a mãe ter uma rede de apoio é fundamental. Não, É necessário. se você tivesse parado de trabalhar só para cuidar dele, iam te criticar. Aí, como você recorre a uma rede de apoio, critica também. Então, assim, não existe essa possibilidade. Só você sabe a relação que você tem com seu filho, o amor que é. Então, o que os outros falam é problema deles e não nosso, né? Exato. Ô, Nath, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, para a gente envolver a clínica. Assim, a gente está falando, né, do papel, como que a gente... Não é só para a gente dividir, porque assim, eu entendo, às vezes tem pacientes que falam assim, porque a clínica não se importa comigo, porque é comercial, porque eu tive uma perda. E eu falo, gente, calma, né? São muitas pessoas atendendo, uma série de fatores, né? E aí eu queria saber, assim, como que é para a clínica, né? Como que é esse lado do cenário da clínica, do outro lado, né? Quando vocês passam por esse processo, porque eu sei que vocês sofrem juntos, vocês torcem juntos, né? É uma coisa assim, mas eu queria ouvir de você. Esse processo da doadora, né, também dentro da clínica. Então, exato. Adorei a pergunta, Luli, e aqui aproveitando uma pessoa que foi doadora e fez o congelamento de ovos aqui com a gente, que é a Fernanda, eu quero te perguntar como é que foi teu processo aqui de doadora dentro da clínica. Olha aqui o melhor exemplo, gente, para falar ao vivo para vocês. É incrível, realmente, assim. Amo doadoras. Bem, quando a gente fala da nossa vida pessoal, as três me conhecem, sou super extrovertida, falo pelos dois cotovelos, mas assim, meio que ao vivo, né? Primeira vez, a perna dá uma bombeada, a voz falha, então vamos tentar, vou dar o meu melhor aqui. Realmente foi um processo único. Quando eu casei, meu marido já tinha uma filha que é assim, o amor da minha vida, eu sou alucinada por ela. Ela já andou pelos corredores da clínica. É lindo porque as pessoas, quando veem a gente juntas, falam, nossa, né, é sua filha, não sei o que. Ela fala, não, mas o olho eu puxei da tia C. Eu amo essa frase. Tive um diagnóstico de endometriose muito nova, por sorte ou Deus, né, cada um com a sua crença. Eu engravidei da Maria Antônia ainda na pandemia. E essa questão do congelamento e da doação comunicavam muito comigo pelo meu link com o trabalho, né? E pela construção das minhas filhas. Porque hoje o que eu tenho visto muito são meninas na minha idade com uma menopausa precoce, né? Quantos anos você tem? 33. Mas eu já fiz, né? Eu fiz há um tempinho, né? E aí, mulheres tendo filhos mais velhas por causa do mercado de trabalho, precisando de banco de óvulos. Meninas super novas optando por um silicone, talvez, em vez de um procedimento de congelamento. Falei, gente, a gente precisa mudar esse cenário de alguma forma, né? Como eu posso fazer parte desse movimento, considerando que eu tenho 2 filhas? Qual é o exemplo que eu posso trazer para elas, né? E se um dia as minhas filhas precisarem de um banco de óvulos, qual foi o meu papel nisso? Como é que eu ajudei? E aí foi quando eu decidi optar pela preservação da fertilidade e o congelamento e a doação de gametas. E a experiência na origem como paciente foi realmente assim, impactante para mim, porque a clínica oferece um cuidado psicológico com a doadora e com as receptoras, com o casal, se for o caso, ou se for uma gestação independente. Então, é um cuidado muito específico. Então, por mais que eu já tivesse feito todos os exames, por mais que eu já tivesse apta a doar, né, tipo, fisicamente, fisiologicamente, foi necessário o aval da psicóloga. Então, ela quis entender absolutamente tudo dentro desse cenário, a razão pela qual eu estava buscando a doação, o cuidado das médicas em me explicarem como o processo acontecia. E elas explicam
absolutamente tudo. Então, a parte que me cabia e a parte que cabia à receptora, no ponto de que existia um programa que fazia um match, então comparava as nossas características fenotípicas desde criança, para que haja essa similaridade física de alguma maneira. Então, tipagem sanguínea é muito legal, assim, é um processo mágico. Eu espero que um dia, né, porque é o que a gente fala, assim, a nossa função é muito levar informação. Eu sei que eu tive uma experiência diferenciada por estar por ter feito esse processo dentro da Origem Rio, mas eu espero que a medicina reprodutiva como um todo some ao longo dos anos, né? Entendam que realmente é um trabalho de conscientização. As médicas explicam desde a primeira menstruação, tudo que aconteceu comigo ao longo dos anos, como é que eu perco óvulos, como essas mulheres que perderam seus óvulos, né, supostamente perderam. Então, é uma aula de biologia que a gente tinha que ter tido lá atrás, né? Muito antes do que esse momento. Então, assim, é importante. Eu acho que do mesmo jeito que a gente fala de doação de sangue, de doação de órgão, a doação de gametas tinha que estar no nosso dia a dia, tinha que estar na roda. Eu não sei o dia de amanhã, né? Como mãe de duas, eu preciso pensar nelas, na necessidade futura delas, né? Então, foi realmente especial. Obrigada, Fê, pelo depoimento. Muito trazer ao vivo uma paciente, uma doadora aqui para vocês. Mas também eu vou acrescentar que recentemente a gente teve um casal, umas queridas, um casal homoafetivo, que uma foi a doadora, né, para o nosso banco, então ela teve um abatimento ali para o tratamento e a esposa dela foi a receptora. Então, histórias lindas. São duas queridas, elas devem estar assistindo agora também no momento. Mas, enfim, eu acho que dividir um pouquinho é sempre especial. Vou só aproveitar, Nath, falando desse projeto aí de vocês, do Sonho Mais, né, que você comentou, que é super lindo e super... Sonhar mais, sonhar mais. É muito lindo com esses incentivos assim, que vocês fazem, especialmente também com um casal homoafetivo feminino e tal, porque tem muitas pacientes, que eu acho que isso é importante a gente falar, que fala assim, eu não vou doar óvulos porque é caro, né? Eu não vou congelar óvulos porque não é caro. E a gente sabe, hoje você está mostrando isso, né? Você e a Fê estão mostrando e comentando da importância que você pode ter um benefício se você vai fazer uma doação de óvulos, né? Seja para você ou para qualquer tratamento, para um congelamento ou para uma prima ou para uma amiga, né? Eu acho que quanto mais doadoras a gente tiver, menor problema, né? Problema que eu digo de espera, né? De tantas mulheres que tem, até porque as mulheres que precisam de óvulos doados, gente, eu acho que é um paradigma que a gente precisa quebrar bem forte. As pessoas acham que é porque é velha, né? Eu tive minhas filhas com 45, eu tenho 50, e as pessoas acham que é de acima de 45 para cima, e não é. Existe a menopausa precoce, existem pacientes oncológicos, a gente está falando de um outubro rosa, né? Então a gente tem o casal homoafetivo masculino também que precisa, pessoas que têm problemas geneticamente, mulheres que passam para os homens, para os filhos. Eu tenho também os projetos aí para alimentar a doação de óvulos, né? Isso que eu gostaria, e para que as receptoras não demorassem tanto na fila esperando como existe. Então, parabéns, obrigada por isso. Fico muito feliz. Parabéns, Fê, por ter doado óvulos. Obrigada. Essa é uma mensagem muito importante, inclusive por estarmos no Outubro Rosa. É importante que as pessoas saibam que, assim como um banco oferece uma série de incentivos para os tratamentos de reprodução assistida como um todo, durante o Outubro Rosa e ao longo do ano, pacientes oncológicos também têm uma série de benefícios. Então, é importante. Eu sei que o momento em que um câncer é anunciado, existem 1000 outras questões e dúvidas, mas é importante que eles saibam que existe um caminho, sabe? Para a gente trabalhar. Inclusive, o momento da indução da medicação é diferente, existe um processo acelerado e pensado para esse paciente, para que ele assegure ali uma garantia mínima da preservação da fertilidade para o futuro. Então, o que vocês diriam para essas mulheres, sabe? Que mensagem de força vocês trariam? Porque muitas delas, a partir do momento que entram no processo, no tratamento de ovorecepção, elas acham que vai ser super rápido, que o positivo vai vir na primeira. Quando, na verdade, o tratamento de ovorecepção é como qualquer outro da reprodução assistida, né? Então, o que vocês diriam, assim? Porque a Luli pontuou bem, né? Vocês estão numa escadinha. A Ana Paula conseguiu de primeira, Vivi conseguiu na segunda, e a Luli foi na terceira, né, Luli? Então, assim, qual é a mensagem que vocês deixariam para essa mulher?
para essa? Vou falar. Assim, se realmente é o sonho, é o desejo dela em ser mãe, não desista nunca. Porque em algum momento vai acontecer. Acho que em algum momento você vai ter um sinal, alguma coisa de que realmente aconteceu, sabe? Comigo foi assim, sabe? E é isso, é você ter essa esperança, é acreditar, sabe? É não desistir. E é isso, o que que a gente pode falar? É isso, é ter fé que você vai conseguir um dia, e você vai conseguir, sabe? Como eu consegui, como elas conseguiram, como outras conseguiram também. E é isso, se o seu desejo de ser mãe for maior do que tudo isso, você vai conseguir. Se você não conseguir assim, você vai adotar uma criança, você vai ser mãe do mesmo jeito. Eu acho que o desejo de você ser mãe é que isso não vai mudar, entendeu? Então, é isso. Obrigada, Vivi. Eu acho que realmente isso é você ter muita fé, sabe? Independente da sua religião, tenha fé que você vai conseguir. E não pense que é Não é fácil, fácil. porque ela é famosa, Viviane é famosa, é fácil para ela, a outra conseguiu de primeira, a outra mora nos Estados Unidos. Gente, não é assim. A gestação, a tentativa, é uma coisa muito solitária. A gente, por várias e várias noites, a gente se sente muito sozinha, a gente chora, o tratamento é difícil, e com a sensação de que você não sabe se vai dar certo. Então é complicado. Mas se é o que você quer, não desiste. Vai em frente que Deus sabe a hora certa de tudo. Exato. Ele sabe a hora certa. Sabe? A mensagem que eu quero deixar para as pessoas é: enquanto tiver 1% de chance, tenha 99% de fé e acredita. Né? E acredita porque, assim, quando a gente acha que a gente está desistindo, que a gente não aguenta mais, Deus vem e mostra para a gente que a gente é capaz e que vai chegar o momento certo. Né? Eu vejo muito da minha história, assim, eu acho que todas as vezes que não deu certo, era porque Deus sentiu que eu não estava preparada. Quando eu senti força mesmo, que eu falei: Deus, é agora ou nunca, do jeito que vier, não precisa, pode vir do avesso, eu quero ser mãe. Né? E aí veio com uma carga muito, com uma propriedade, com uma história muito grande atrás de mim para poder ajudar tantas mulheres. Então, tem um motivo tudo, tem um caminho que só ele sabe, né? Então, é isso. O meu recado, a minha mensagem para as pessoas é isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu achei realmente bem pertinente, de uma tentante, que ela abriu um pouquinho aqui da história dela pra gente, mas ela está tendo um conflito, né, com os familiares. Como foi isso para vocês, assim, a aceitação da família? Vocês tiveram um apoio da família? Vocês, primeiro momento, eu vi que vocês não contaram, alguns não contaram para ninguém. A tua mãe já apoiou de primeira, né, Ana? Eu queria só entender, até para passar o recado também para essa tentante, sabe? Essa mensagem. Olha, eu não tive problema nenhum. Eu falei com minha mãe, minha filha, ai, que bom, tá tudo bem, sabe? E não falei mais assim, não fiquei dando satisfação pra ninguém também não, sabe? Não existe isso. Decidida, tá pronta. O meu papel... Decidida, solucionou. O meu papel, eu acho que a minha função, que desde o início, né, eu falei isso com todos vocês da clínica, realmente, eu não queria guardar isso para mim, sabe? Eu queria falar para que realmente fosse quebrado, sabe? Esse tabu e esse preconceito que ainda existe, que vai existir, mas que a gente está tentando. Mas se alguém vai falar, assim, minha mãe, ou eu não tenho mais o meu pai, mas assim, ou um familiar, enfim, não tô nem aí, sabe? Mas a minha mãe é super tranquila, eu falei com ela e ela: minha filha, que bom, que lindo. Aqui em casa é igual. Eu falei com meu marido, assim, expliquei toda a situação e tal, ele concordou. Meu marido já tem um filho, então, assim, para ele, essa questão da paternidade estava resolvida, mas ele sabia o quanto eu queria ser mãe. Então, ele entendeu numa boa e pronto, minha mãe entendeu e tá tudo certo. Os outros que... Sua mãe é muito maravilhosa, Ana. A figura. Não, entrou aqui, eu preciso contar para vocês rapidinho. Veio fazer a outra que é acompanhar a Ana e saiu. Eu falei: e aí, a senhora viu? Ela não quer mostrar nada hoje. É tímida, mas não é igual a mãe. Essa questão é muito... Essa pergunta é porque existe muito, né, da família não aceitar, e a mulher realmente se fecha e não deixa
que isso venha para ela, sabe, de uma forma positiva, sabe? Como a Luli falou no começo, que realmente, né, teve algumas questões em relação a isso. E realmente não deveria ser normal, mas, né, enfim. E aí a gente está aqui para desmistificar isso de alguma forma, mas existe muito. Existem muitas pessoas, muitas mulheres que a primeira reação é se a minha família vai aceitar, porque eu entendo que a gente quer uma corresponsabilidade, né? Todas as vezes que eu perguntei para alguém, que falava, olha, eu vou fazer isso, o que você acha? Ou tem essa opção. Na verdade, eu já sabia o que eu queria, eu só queria uma corresponsabilidade com alguém de que eu estava no caminho certo, porque não ia mudar a opinião da pessoa, né? Mas para minha família, para mim, para minha mãe, meus irmãos, tal, era importante a opinião deles, assim, sim, né? Não que fosse mudar absolutamente nada. E quando a gente vê uma rejeição, ou uma crítica, ou um não apoio, ou não é de Deus, ou você não merece, ou qualquer coisa do tipo, né? A gente fica frustrada, mas isso não muda o caminho da gente. A gente vai andando no percurso e a gente vai ver, porque no final das contas, é a gente que cuida dos nossos filhos e as coisas se adaptam, gente. Um filho, uma criança é sempre motivo de alegria. Né? Então é um processo, como a gente passa pelo processo de aceitação, eu entendo que a gente busca essa força, né, da família, mas se a gente não tem, tudo bem. Eu, graças a Deus, tive de toda a minha família, dos meus 7 irmãos, dos meus sobrinhos 11 e da minha mãe, que minha mãe foi incrível, que eu tinha medo porque ela tinha 80 anos, e quando eu falei, ela falou, não me interessa como você é, vai ser meu filho, meu neto e ponto, né? E aí eu fiquei mais leve e as coisas caminham. Mas se não tem, gente, é um processo que você tem que ver a importância que é para você. Né? E é isso. Maravilha. Meninas, olha, já que a gente está com 1h10 de live, mas nós temos uma aniversariante entre nós. Então, aquele velho clichê, né? É o aniversário, é dela, mas o presente é nosso. Então, é a Luli, que está de parabéns amanhã. Nós trouxemos aqui... Peraí, gente, que a gente está preparando aqui. Calma aí. Luli, assopra sua velhinha, sua maravilhosa, que Deus te dê muitas bênçãos, muito amor na sua vida, porque você é encantadora, maravilhosa. Você faz a diferença, viu? Faz o pedido daí que a gente sopra daqui. Faz o pedido daí que a gente sopra daqui. Sim. Obrigada. Só tem Obrigada. Nossa, isso é incrível. Você merece. É o que eu te falei pra você aqui, você faz a diferença. Amanhã é o aniversário da Luli, gente. No dia 4. Positivas, tá? No dia 4. Depois de amanhã, né? Na 4, eu completo 51 anos, mãe de 2 meninas de 5 anos. 51 com essa carinha de boneca, gente. Ainda chego lá. Gente, mas vamos obrigada. Lá. Pode falar, Luli. Obrigada, gente. Ai, eu não tenho nem palavra, gente. Obrigada. Primeiro que realmente só o convite para estar nessa live, a Vivi sabe o quanto eu acompanhei o processo dela, torci. Assim, eu chutava tudo, Vivi. Eu até pedia para ela, Vivi, desculpa, mas é que eu preciso aproveitar esse momento. E eu naveguei na onda dela, assim. E a mesma coisa Ana Paula. Eu falava, gente, eu preciso abraçar elas, assim, para que elas ajudem, né? E hoje a gente está aqui, para mim é um sonho e é um presente mesmo de aniversário, Nath, a oportunidade que vocês, Origem Rio, Dr. Marcelo Vale, estão me dando, de verdade, assim, por todo o trabalho que eu venho fazendo, assim, para mim é um reconhecimento. Então, obrigada, gente, obrigada do fundo do coração, vocês me quebraram. Você merece muito, Luli. Eu que te agradeço em nome da clínica, também de todos. Gente, Vivi, beijo, obrigada, Vivi, Ana Paula. Estou te acompanhando, gente. Eu estou daqui longe, mas eu estou acompanhando vocês. Só aqui, ó, Luli, é um presente que eu estou trazendo também para quem está aqui ao vivo hoje, em nome da clínica. Eu tinha falado do clichê, né? Então, gente, prepara o print aqui, porque eu trouxe um presente, inclusive a pedido das nossas divas que estão aqui hoje. Você está arrumando o cabelo, ó. Me ajeitar. Fiz nem maquiagem, gente. Prepara o print. Nem filtro. Tá ao vivo aqui hoje com a gente. Tá valendo para quem tá na live, tá, gente? Tá gravidinha, tá perdoada. Não gosta de fazer nada. Tá?
A gente trouxe esse presente aqui para vocês, então prepara o print, tirem o print mesmo de verdade, que eu vou explicar um pouquinho, vou deixar a Fernanda também me ajudar aqui a explicar, que a gente preparou essa surpresa, então tirem o print primeiro, gente. 1, 2, Então sorria. 3 e... Foi. Estão vendo aí, gente? Meninos, muito obrigado. Legal, gente. Obrigada. Obrigada, adorei. Por nós, pela clínica, por cada um dos colaboradores, por cada tentante, por cada casal que está aqui nos assistindo. A voz de vocês tem força. Eu acho que é aquilo que a gente falou no início da live. Os tabus e tudo que a gente escuta desde muito nova coloca a gente num lugar de segredo quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de tratamento de reprodução. Então, vocês são as amigas de muito tentante, né? A voz de vocês transforma a vida, muitas histórias. A Vivi teve uma experiência aqui no centro cirúrgico de, por acaso, esbarrar com uma paciente que se inspirou nela também, assim como a Ana Paula. Então, muitíssimo obrigada. E aí eu falo em nome de toda a reprodução, tá? Eu acho que esse movimento não é um movimento só nosso, né, Ana? Não é um movimento só da origem. Somos mais fortes, lembrem disso. Todos nós juntos, toda a reprodução agradece esse trabalho que vocês têm feito, tá? Tá incrível. Meninas, vocês fazem a diferença. Obrigada. Obrigada, gente. Todos. Obrigada. E, ó, vamos lá que o Joaquim está esperando a Mames pro soninho. Tá. A Ana já está de licença maternidade. Já. Em casa. Esperando também. E nós também. Os nossos estão em casa esperando a gente. Também somos mames. Ó, beijo a todos e obrigada. Ana, boa hora pra aí do você. outro Tá lado. tudo bom. Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai falando. Obrigada, Vivi. Obrigada, Parabéns, Ana. amanhã. Felicidades. Obrigada, gente. Eu vou comemorar já desde já. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Beijo, meninas. Tchau, tchau.